Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, dando continuidade ao nosso curso de processo civil no módulo procedimento comum, mais precisamente estamos vendo a decisão de organização do processo. Na última aula nós paramos aqui nas noções gerais. Eu quero, no vídeo de hoje, tratar com os senhores a respeito do inciso 1º desse artigo 357, que versa, como adiantamos, da decisão de organização do processo. E vai se organizar o quê? Vai se organizar a atividade instrutória, a atividade probatória. Mas não é apenas isso, organização, que se faz. Também trata-se de saneamento. Daí que se fala em decisão de organização e saneamento do processo. E aí, da onde que se retira essa carga de saneamento do processo? É justamente desse inciso 1º. Então, 357, inciso 1º do CPC, é que justifica ali na epígrafe a nomenclatura do saneamento e da organização do processo, como está aqui destacado para os senhores, ó, do saneamento. Como eu falei, o inciso 1º trata do saneamento e do inciso 2º em diante trata da atividade probatória. O que eu quero falar com os senhores no vídeo de hoje exclusivamente é dessa questão do saneamento. Então, dispõe o inciso 1º, resolver as questões processuais pendentes, se houver. Perceba que o próprio legislador coloca se houver. Se houver por quê? Porque em diversas outras oportunidades, o legislador já tratou. Veja, nós falamos nas providências preliminares, nós falamos também na fase do julgamento, conforme o estado do processo, desta ideia de saneamento. O saneamento, portanto, ele acaba sendo um fetiche do legislador. O legislador fala de saneamento em diversas passagens. Isso é até bom. É uma lógica que eu já tratei com os senhores daquele processo civil da efetividade. Uma superação de um processo civil formal, de uma era formalista do processo, em que preponderava tão somente a forma, ainda não havia aquela lógica da instrumentalidade do processo, e aí o processo tinha um fim em si mesmo, o processo servia para atender ao próprio processo, aspectos meramente formais, e aí colocava-se fim ao processo por meras questões formais. Hoje em dia não, hoje em dia nós vivemos uma nova era, a era do processo civil da efetividade, e aí isso repercute em diversos aspectos. Veja que lá no capítulo da nulidade dos atos processuais, nós falamos em princípio da instrumentalidade, princípio do prejuízo, princípio da causalidade, princípio da eventualidade. Tudo isso no sentido, portanto, de se aproveitar. Então a lógica é o aproveitamento do ato viciado. A ideia é tentar, portanto, corrigir
uma ideia de correção, uma ideia de saneamento, porque nós temos ao fim e ao cabo aquele princípio da primazia da resolução do mérito, artigo 4º e artigo 6º do CPC. É um direito, o Código atual trata como sendo um direito das partes ter uma resolução meritória, ter um julgamento de mérito. E aí, eu gosto sempre de relembrar aos senhores o que prevê, ao fim e ao cabo, por todas essas disposições, o artigo 139, inciso 9º do CPC. 139 vai prever mais ou menos que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, sendo-lhe incumbido, sendo-lhe dever. Trata-lhe, portanto, dos deveres do juiz. E lá no inciso 9º, ele prevê expressamente que é um dever do juiz determinar o suprimento dos pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Então, no 139, nós temos a expressa afirmação que o juiz tem o dever de sempre, em qualquer momento do processo, sanear os vícios processuais. Então, esse artigo 139, ele resume os diversos atos. Percebam que, no curso do procedimento, o Código fala em diversos momentos que o juiz deve, sempre que possível, corrigir, sanear os atos, sanear os vícios. Evidentemente que se for um vício insanável, ele vai aplicar o artigo 354 e vai colocar fim ao processo, ou ele vai colocar fim em qualquer momento no processo. Se for um vício insanável, se houver uma coisa julgada, se faltar um pressuposto processual, se faltar uma condição da ação. Então, sendo vício insanável, ele vai colocar fim ao processo. Agora, se for um vício sanável, então se for um vício, se o ato viciado for sanável, for corrigível, é dever do juiz providenciar esse saneamento, esta correção. Então, se o juiz verificar, nesta fase do procedimento, que existem ainda questões processuais pendentes, o que ele vai fazer? Vai determinar o seu suprimento, vai determinar o saneamento, vai determinar a correção. É somente neste momento que o juiz pode fazer isso? Não. O Código já lhe chamou a ver isso em diversas outras oportunidades. Providências preliminares, julgamento conforme o estado do processo. Se for bem observar, até o despacho preliminar, a hipótese de indeferimento da petição inicial, são diversas oportunidades que o juiz é convidado pelo legislador a analisar a rigidez do procedimento, a analisar se existe algum vício que fulmine aquele procedimento. E aí, a contrário senso, se tem vício que não fulmina o procedimento, 139, inciso 9. Qual é a consequência? Sempre a correção do vício e não a extinção. Se o vício é sanável, a consequência deverá ser a correção do vício, o saneamento. Princípio da primazia da resolução do mérito, artigos 4º e 6º do CPC, dentre diversos outros. Esses talvez os mais importantes que estão lá na teoria geral, lá naquele primeiro capítulo das normas fundamentais do processo civil. Então é nesse contexto que eu queria falar com os senhores desse inciso 1º do artigo 357. O juiz, não apenas aqui, mas também aqui, quando ele verificar que há um vício processual pendente, ele vai determinar a sua correção, o seu saneamento. Mas é óbvio isso se houver, porque o que o Código espera é que se esse vício tivesse manifestado antes, que ele já tenha corrigido, ou que o processo nem tenha vício nenhum. Então a gente quer que o processo não tenha vício nenhum, tendo vício que o juiz já tenha determinado sua correção antes, claro, tratando-se de vício sanável, mas se o juiz não fez isso, ou se for um vício que se manifestou supervenientemente, vamos dizer, perto dessa decisão, que o juiz verificou que a parte agora está sem advogado, o advogado renunciou, o advogado veio a falecer, sei lá. O juiz, então, verificando nesse momento do processo que tem algum vício, uma questão processual pendente, ele vai determinar o seu saneamento, o seu suprimento, a sua correção. Tá certo? Bom, vejam que são as mesmas considerações que eu já vinha fazendo de modo geral em relação ao saneamento. Então, sempre que o Código fala em saneamento, estas são as minhas observações de modo geral, tá? Destaque aqui, para encerrar de uma vez por todas, ao artigo 139, inciso 9, que, ao fim e ao cabo, é a base teórica de tudo isso, a base dogmática de tudo que nós vamos falando aqui
desses atos, tanto que ele é tratado lá no 139, inciso 9, na teoria geral, na parte geral do Código. E aqui nós estamos vendo um dos procedimentos apenas. Então, a base normativa, a base teórica do 357, inciso 1º, assim como das providências preliminares, do julgamento conforme o estado do processo, nesse aspecto do saneamento, é o 139, inciso 9, tá certo? Bom, então nós vimos o primeiro inciso do artigo 357, mas como nós já pontuamos, tem muito mais coisa no 357 do que esse inciso 1º. Vejam, temos o inciso 2º, o 3º, o 4º e o 5º. Se o inciso 1º, como nós acabamos de ver, trata de saneamento, os outros incisos vão tratar a respeito da instrução probatória. E é isso que nós passaremos a ver a partir dos próximos vídeos, tá certo? Então, no próximo vídeo, convido os senhores a verem comigo o inciso 2º do artigo 357. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.